Aviso: este vídeo contém cenas minhas consumindo uma substância estimulante legal, embora a substância em questão seja permitida por lei e eu seja maior de idade. O Geography Now não incentiva o uso de substâncias. Achei nojento e odiei. Gatinha, vem aqui. Esse gato tem um bigode igual ao do Hitler. Meu Deus, olha esse gatinho com cara de Hitler. Meu Deus, é o gato Hitler. Oi, mãe. Nós subornamos o condutor para dar um quarto para ela. Como está se sentindo, Sr. Bobs? Essa foi uma ideia muito ruim. Querido Uzbequistão, melhor viagem de trem de todas. Malika nasceu e cresceu nos Estados Unidos da América, começando na Flórida e depois mudando-se para o Brooklyn. E, sem dúvida, é uma típica nova-iorquina. Antes de eu conhecê-la, nos primeiros 20 anos de vida, ela nunca tinha saído do país nem sequer viajado para o oeste do rio Mississippi. Ela é metade uzbeque, metade turcomena, e mesmo sem conhecer suas terras de origem, foi criada para falar uzbeque. Turcomenos do lado do pai dela conhecem uma comunidade uzbeque, e ela aprende a valorizar tradições e costumes desses povos que, embora distantes, são familiares. Os ancestrais dela vieram de muito longe. Jacon mora na Austrália com um sotaque australiano aprendido, porém aceitável. Digo claramente aprendido porque o inglês é sua terceira língua. Ele, uzbeque de nascimento, cresceu no Uzbequistão, aprendeu russo, depois uzbeque e, ao se mudar para a Austrália, aprendeu inglês. Malika e Jacon tiveram uma história difícil ao tentar encontrar seu caminho na vida, equilibrando nacionalidade, etnia, localização, idioma, religião e família. Eu entendo. Minha avó foi obrigada a falar japonês sob ameaça de punição, e meu bisavô largou a máfia para treinar macacos, mas isso é outra história. Apesar do caos da vida, Malika e Jacon sempre mantiveram suas raízes uzbeques. Sempre falo que o melhor do meu trabalho é conhecer pessoas de cada país e ouvir suas histórias. Essa é a magia da geografia agora. E esses dois foram personagens-chave fundamentais que me levariam a uma jornada incrível. Nunca imaginei embarcar nessa jornada com minha mãe. Sobre o Uzbequistão, havia mais perguntas que respostas. O Uzbequistão, sejamos honestos, a maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar do seu nome, pelo menos de passagem. Quero dizer, você tem um nome meio engraçado. É tipo Uzbequistão ou Uzi ou Beckham. Beckham, David Beckham, sei lá, estou divagando. A questão é que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu seu nome, mas tem pouco ou nenhum conhecimento sobre você. Embora seja palco de momentos e figuras históricas importantes, é como um lugar onde o mundo túrquico encontra o persa, mas acabou muito russificado. É como se sempre houvesse uma tricotomia dentro da sua identidade. Eu adoro complexidade e vocês são um verdadeiro tesouro disso. Por isso foi uma honra quando Jashon fez de tudo para ajudar. Consegui que a Uzbekistan Airways e outras empresas uzbeques patrocinassem minha vinda com minha mãe ao Uzbequistão para o episódio sobre o país. E eu não percebia o quanto Jashon era bom em conseguir essas coisas. Ele não levava só minha mãe e eu ao Uzbequistão, íamos realmente seguir a rota da seda. Querido Uzbequistão, especialmente Uzbekistan Airways. Minha mãe já havia viajado de executiva, mas foi minha primeira vez e pude compartilhar isso com ela. Muito especial. Obrigado por essa memória inesquecível. Sou do tipo que só dorme deitado, então conseguir isso neste avião foi incrível. A comida estava excelente. Notei que incluíram elementos uzbeques, como carne de cavalo, e entendo isso. Filé mignon é comum na classe executiva, só me surpreendi um pouco. Plov, um prato nacional icônico, não estava no cardápio. Achei que vocês iam oferecer, mas fazer o quê? Os filmes eram engraçados, quase todos russos. A única opção de tradução era uma narração dublada monótona e sem emoção, com todos os personagens feitos pela mesma pessoa. Fiz uma sketch sobre isso no episódio do Uzbequistão. Aqui está ela registrada legalmente. Marido, estou chateada por você ir ao espaço. Esposa tola, não tenha medo. Estou fazendo o bem para o proletariado, camaradas. De qualquer forma,
Finalmente chegamos. Conseguimos, Uzbequistão. Eles deram flores para ela. Então é isso. Isso foi bom. E você? Meu Deus. É disso que falo. Queria isso no avião. O prato nacional do Uzbequistão tem arroz oleoso, carne, cenoura e ovos de codorna. Adoro ovos de codorna. Estou notando algumas coisas. Quase todos os carros que vejo são pretos, brancos e Chevrolets. Vocês realmente gostam de Chevrolets? Chevy. Chevy número 2. No ano passado, você trocou o alfabeto cirílico pelo latino e notei isso. Apesar do russo ainda ser muito falado, o inglês já mostra preferência e presença crescente no país. Em todo lugar, vejo palavras em inglês em escolas de inglês oferecendo aulas de reforço. Tashkent, sua capital, é impressionante, cheia de movimento e segredos escondidos. É curioso que vocês tenham a maior comunidade coreana entre as ex-nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, relocada na era Stalin. Precisamos conhecer um deles. Isso é muito interessante. Conhecemos essa senhora coreana uzbeque que trabalha aqui em Tashkent. Ela fala só um pouco de coreano, principalmente russo. Mas você pode ver a influência na culinária que eles preparam. Tem kimchi, legumes em conserva e peixe. É como se eles trouxessem a cultura deles aqui para o Uzbequistão. Sim, esta é a Abby. Vamos lá, intestino. Sim. Infelizmente, minha mãe só conseguia se comunicar com algumas palavras simples em coreano com a senhora, já que ela era fluente apenas em russo e tinha conhecimento mínimo da língua coreana. Me falaram que a maioria dos coreanos uzbeques perdeu o idioma e poucos ainda o falam. Eles geralmente falam o dialeto norte-coreano, pois estavam mais ligados aos norte-coreanos que migraram para o leste da Rússia. Foi interessante ver como eles preservaram elementos da culinária coreana e criaram uma versão uzbeque do kimchi. Apesar dos anos de distância cultural, ainda sentimos parentesco ao encontrar essas pessoas, como primos distantes. Fico muito feliz pelo nosso encontro, ainda mais em um lugar tão improvável, uma nação túrquica, persa russificada, muçulmana e sem acesso ao mar no meio do nada. Sharbat. Então é tipo um extrato de damasco, nada mal, né? Mastani. Em coreano. Adoro andar em metrôs. Onde estamos? Estamos no metrô Taskin. A estação se chama Bodongzor, que significa muitos animais. Vamos ver se há muitos trens. Olhe para o chão, sabe? Os desenhos. Parece bem legal. Você já ouviu falar da Disneylândia? Então prepare-se para Toshkentlândia. Ela vem com todos os seus brinquedos favoritos, como a montanha-russa, o polvo, os cangurus.
Isso é tão racista, você está brincando comigo? Ei, por que não? Vamos pôr um troll, uns Smurfs e personagens da Disney. Mesma franquia, claro. Eu não sei o que o Pato Donald está fazendo, então confere aí. Tem o logo da Starbucks, mas não é uma Starbucks, é uma Helks Keg. Luiz Polo, sem o cara jogando polo aéreo. Deixe-me ler meu argumento. Beleza, vou ler isso em voz alta. Então é Ato Morbli Lamaro Brugu. Você não imagina o quanto amo marcas falsificadas? Então, os coreanos têm algo igual chamado Sunday, como chama? O quê? Exatamente Hassum. Tem gosto de Sunday. Ok? Isso é Magic City. Parece um lugar mágico patrocinado pela Pepsi, então esse Magic City é bem legal. Mas tem um monte de marcas estranhas, tipo de logotipos genéricos. Cherry dos Hermanas Selfie de facto, tentando imitar o Big Ben. E tem uma marca chamada Ramis. Quando estiver em dúvida, só ir no Gustimo ou comer no Maxway, que é uma cópia do Subway. Será que esse castelo tem uma entrada de verdade ou é só aparência? Eu não sei. Jafuan, quem é esse cara? Explica? Então esse é Timur, também conhecido como Timur, o Coxo, também conhecido como Amir Timur ou Tamilani. Ele foi considerado por alguns como o segundo ou terceiro conquistador mais poderoso da história. Atgengistão e Alexandre, o Grande, teriam destruído o Império Otomano, conquistado a Índia, grande parte do sul da Rússia, a Pérsia e os mamelucos do Egito. Ele usava táticas implacáveis e, segundo estudiosos, suas conquistas causaram a morte de 5% da população mundial. Mesmo assim, ele é um herói nacional do Uzbequistão, mas o legado dele é tipo, sabe, fica a seu critério decidir. Querido Uzbequistão, eu sou um cara estranho nisso. Eu tenho sonhos muito específicos sobre ver as anomalias geográficas que notei após anos estudando o globo. Você é o lar de um desses lugares. Nunca imaginei que conseguiria, muito menos levar minha mãe ao leito seco do Mar de Aral. Vamos para Nukuz, estamos no aeroporto. Vamos lá. Sim. Vamos. Voar para Nukos foi fácil, mas dirigir até Moinlak a 2 horas foi difícil. Pegamos um táxi. Vamos primeiro para Moinlak. Precisamos comprar comida e lanches para a viagem. Hora do mercado. Vamos ver as bebidas, meu Deus. Waffle típico uzbek, hein? Delicioso. Delicioso, nham nham. Talvez pegar alguns desses aqui. Vamos ver o que são esses aqui. Eu não sei mais nada. Estamos bem, acho que estamos bem. Bem-vindo a Caracal. Paquistão. Então, em Caracal, Paquistão, antes de tudo, essa é a língua Karal Kapak, nem a Uzbek. Além disso, não é permitido entrar nos postos de gasolina. É preciso aguardar do lado de fora durante o serviço, porque é como um risco de segurança, não é? Precisa sair porque pode explodir. Olha só. Vem aqui, Cabo Pop, filhote de Caracalpac. Esse é o Abu Daria, o que restou dele. Não há nada mais autenticamente uzbek do que comprar curte à beira da estrada, no meio do nada. Você tem que comprar curte à beira da estrada, isso é o Uzbequistão. Eu gosto disso. Eu só vou escolher. Às vezes é preciso morder. Nada mal. Nada mal, nada mal. Conseguimos. Este é Moinlok. E acredite se quiser, tudo isso aqui do lado costumava ser água. Isso é visto como o maior desastre ecológico causado pelo homem no mundo. Então aqui estamos nós, querido Uzbequistão, ou melhor ainda, querido Caracalpaquistão, a região autônoma do Uzbequistão que tem seu próprio povo, fala sua própria língua e tem sua própria bandeira. Até Jahon teve dificuldades,
e precisou usar palavras turcomanas simples com o nosso motorista de táxi. Não consigo acreditar que esta pequena cidade já foi um porto de embarque em um corpo d'água próspero que se estendia além do horizonte. Foi uma loucura, pois enquanto íamos, víamos o mar se aproximando e crostas de sal no chão. Olha isso, parece neve, né? Essas manchas brancas não são neve. Sal. Isso é uma evidência do que costumava ser há muito tempo, então dá uma olhada nisso. Você pode ver o progresso de quanto o mar encolheu ao longo das décadas desde a época soviética. E bem atrás de mim, tudo isso costumava ser água. Pesquisei sobre este lugar, vi fotos, assisti documentários, mas estar aqui foi uma experiência estranhamente alegre para mim. Por um lado, eu estava em um lugar que era um testemunho físico de como as ações humanas podem ser destrutivas quando fatores ambientais estão envolvidos. Mas ao mesmo tempo, estava em um local de acesso difícil que poucos viajantes conseguem ver, sentir, tocar, cheirar e ouvir. Desculpe, mas deixando de lado o passado, isso é revigorante para mim. Falando nisso, o silêncio era ensurdecedor. Jack, o que você sente? Como você se sente como uzbek vendo isso? Um pouco triste, para ser sincero, pois isso é claramente uma catástrofe causada pelo homem. É uma das maiores do mundo e isso é triste. Provavelmente a maior. Tudo se foi, é só deserto e seco. O país mais isolado do mar no mundo é o Uzbequistão, e nós perdemos o único mar que já tivemos por causa do período soviético. O algodão realmente valeu a pena? Algodão? Algodão e agricultura valeram a pena. Sim, valeu totalmente a pena. Você não imagina como eu queria ter trazido meu drone. Sim, o governo recusou meu visto quando solicitei. Isso já foi a segunda maior cidade do antigo Império Corásmio. Chama-se Mizdahan e foi totalmente destruída por Timur. Seu herói? É. Sim, sim. Mizdahan, um antigo. Bem, remonta até antes do Islã. A região de Khwarezm é basicamente o berço do zoroastrismo. E o que eles faziam era trazer seus corpos para o ponto mais alto. Deixavam as aves comerem a carne e só recolhiam os ossos depois, correto? JHN, com certeza? Sim, sim, mas foi convertido em uma necrópole, o que é bem apropriado considerando que é um local de sepultamento zoroastrista e bem ali fica o Turcomenistão. Eu te disse, esse lugar está cheio de segredos incríveis e malucos. De qualquer forma, depois que tudo isso foi feito e dito, continuamos pela Rota da Seda com um trem para Riva. Essa provavelmente foi a minha parte favorita da viagem. Naswai, também chamado de Naswar, é totalmente legal e permitido. É feito disso, tipo um produto parecido com tabaco. Então transforma em um falcão. Pronto. Mãe. Não gosto. Só pega uma música... apimentado. Cerca de 15 minutos depois disso. Estou suando pra caramba. Bem, não bem típico para Hulks, né? Sabe o que isso significa? Vamos precisar repetir isso depois em Tashkent. Este é o Kaltaminor, construído no século XIX para ser o miner mais alto do mundo, mas os russos chegaram e pararam a obra.
Está inacabado e chamado de pequeno minarete, mas é grande. Estas são as muralhas de Chankala, a parte interna de Khiva. Minarete Kataminar bem ali. Você imagina quão alto seria se estivesse completo? Seria o mais alto do mundo? Ainda está assim até hoje? E é lindo. Esta é Khiva, na região de Khorasm. Bem-vindo à Rota da Seda. Querido Uzbequistão, vou ser sincero, de todos os lugares que visitamos, este foi meu favorito. Khiva não é apenas essa cidadela mágica que você pode ver, mas você pode realmente alugar Airbnbs dentro dela. Acho que foram menos de 20 por noite para mim e minha mãe. Então é aqui que estamos ficando e olha só esse café da manhã. Isso é insano. Café da manhã uzbeque, café da manhã uzbeque. Não, esse é o Janda. Isso aqui provavelmente é tipo April Jam ou algo assim. Eu não quero compartilhar esse lugar. Basta ir para outras áreas e em cada esquina tem algo absolutamente de tirar o fôlego. Arenito com azulejos antigos de turquesa e azul. Esse tipo de estética não é exclusiva de Khiva, está em todo o Uzbequistão e veremos mais na próxima parada. Buchará. Agora estamos aqui no trem, vamos para Bukhara, é isso aí. Então, é isso. Estamos em um trem-leito, minha mãe está ali embaixo só conversando. Sou relativamente baixo, então é ruim quando nem eu caibo em um espaço pequeno. Ele falou que quer apertar sua mão e vai contar para todos como atirou. E ainda foi arrogante ao dizer isso. Todo mundo sabe. Cheguei no Airbnb e tenho que assistir novelas uzbeques. Ferroza disse que vai deserdar a filha, agora todos a odeiam. Ah, ela deu dinheiro pra ela. Isso é uma propaganda? Então vamos fazer a hora do chá, você tem que lavar o chá 6 vezes, então essa é uma... Coloca de volta duas, e aí 3, e coloca de volta... Então tecnicamente são 6. E a 7ª, é assim que você limpa o chá. No Uzbequistão, inscritos uzbeques, como chama isso? É tão bom, é como um doce, é como um halwa, é crocante, mas tem gosto de algodão doce enlatado ou como algodão doce de feira. Estou com tanta vergonha. Eu deveria saber disso, mas não sei. Quando compramos, a moça disse que é hala. Mas isso é tipo qualquer coisa pode ser halwa. É, que tipo, qual é o nome exato? Isso é muito doce. A gente gosta. O que você sente? Quais são algumas coisas sobre essa área, Bukhara, que realmente se destacam para você? Definitivamente é metade tadjik, metade uzbek pelo menos. E em todo lugar que eu vou, eu ouço muita gente falando tadjik, sabe? Até mais do que uzbek. O taxista nos disse que, aparentemente, 85% da cidade de Bukhara é bilíngue. Fala tanto persa, tadjik quanto turco-uzbek. Querido Uzbequistão, vamos seguir o rio Amudarya até 3 dos seus principais locais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Já visitamos a cidadela de Khiva e agora estamos em Bukhara, terra da dinastia Samânida. Ao contrário de Khiva, todos os pontos turísticos importantes aqui estão espalhados, não concentrados, então você precisa dirigir bastante para chegar a cada um deles. Os táxis são muito baratos, principalmente com um guia uzbek ajudando a obter a tarifa local. E tem mais. Minha mãe e eu passamos por uzbeques. Se ficarmos calados e deixarmos Jajon falar, ninguém tenta nos enganar ou cobrar preço de turista. Eu adoro ser racialmente ambíguo, então olha só. Sorvete Yuriga Garden.
Está um dia quente. Acabei de pegar esse sorvete aleatório de 20 copique estilo soviético. Tem um sabor genérico. Utilitário. Baunilha. É bom? Achei que fosse um pico muito suspeito. Tem um gosto suspeito. Estamos em Bukhara, que já teve mais de 100 mil judeus e foi o centro judaico da Ásia Central. Hoje restam menos de 10 mil. Eles tiveram grande impacto e estavam aqui antes do Islã na região. Acredito que está correto dizer que por séculos... Milhares de anos. É interessante em um país islâmico ver algo assim. Ah, aqui estamos. A Arca de Bukhara, uma enorme fortaleza no meio da cidade antiga. Era a residência de verão dos Emirados de Bukhara. E muitos pavões por toda parte, simplesmente em todo lugar. Beleza. Não seja tímido. Nunca estive perto de tantos pavões ao mesmo tempo. Caramba, eles estão por toda parte. Olha só isso. Então acho que a gente acabou tropeçando em algum tipo de parque temático, parque de diversões, certo? É isso que eu adoro. Eu adoro ver essas versões piratas, falsificadas do Mickey e da Minnie. Eu adoro isso. Meu Deus. E tem mais. Até McDonald's falsificado. Shawarma em cirílico. Este é o mausoléu de Ismail Samani, onde ele foi enterrado e de onde era originalmente. Bukhara e os Samanidas são considerados os pais dos tajiques. Sabe, é como a parte mais importante da história deles. E há um parque temático ao lado. Adoro cantinhos aleatórios e isolados do mundo. Sempre busco descobri-los nas minhas viagens. De qualquer forma, o Uzbequistão é o último lugar que preciso visitar. Seu principal destino. Todos vão para a cidade mais famosa do Uzbequistão. Vamos lá. Isso é tão bonito. Parece legal, né, mãe? Meu Deus. Este é o Registão, basicamente a casa de Timur. Se existe algo mais icônico no Uzbequistão, é este lugar, olha só. Então, aparentemente no Uzbequistão, em todos os lugares que você vai, eles têm um preço para uzbeques e um preço para estrangeiros para visitar este Registão. Para uzbeques custa 40 centavos, para estrangeiros 10. Felizmente, minha mãe e eu conseguimos passar por uzbeques. 10 para eles, 40 centavos para mim. Mas você conseguiu nos colocar pelo preço uzbeque. Nós passamos. Economizamos dinheiro. Esse truque só funciona se você parecer uzbeque e tiver um uzbeque para falar por você. Obrigado, Jack Boyd. Sem problemas. Querido Uzbequistão, eu nem sinto vontade de parar para explicar o que é o Registão. Nenhum vídeo no YouTube faz justiça, você precisa ver pessoalmente. É um lugar que emana a própria essência da Ásia Central e mostra o quanto ela foi importante para moldar o mundo. Logo depois de tudo isso, Jaron, que aliás eu chamo de Jack, um pouco tarde para explicar, mas tudo bem. Jack e eu gravamos o episódio do Uzbequistão na casa dele, improvisando um estúdio do Geography Now, com a famosa lona preta que levei. Você é o primeiro país da Ásia Central que visitei e não poderia ter começado por outro melhor.
Logo após conhecê-la, Malika se casou com Rauf, do episódio do Turcomenistão. Ela saiu do país pela primeira vez e virou uma viajante incansável, visitando Índia, Holanda e até Uzbequistão. Jack está bem com o marido, que voltou à Austrália e segue produzindo conteúdo sobre o Uzbequistão. Ele foi a Vanuatu me ajudar a filmar para meu episódio sobre o local. Sinto que voltarei um dia. Lamento profundamente não ter tido tempo suficiente para conhecer o Vale de Fergana e todas as anomalias únicas que você pode encontrar lá. Ou obter um visto de múltiplas entradas para cruzar ao Cazaquistão a 10 quilômetros de Tashkent. Tenho assuntos inacabados lá até nos vermos de novo, Harmat.